Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso na matéria de legislação especial, legislação extravagante. E hoje nós vamos trabalhar com a Lei de Tortura, Lei número 9.455 de 1997. Se porventura você começou assistindo os encontros por esse, muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel, sou professor aqui da prova de penal, processo penal e justamente legislação especial, legislação extravagante. Muito que bem, vamos lá, vamos começar a analisar aqui a nossa lei de tortura. Ela data, lembrando, de 1997. E a primeira questão é identificar, é classificar o que seria, legalmente, é claro, o que seria um ato de tortura, né? A gente brinca às vezes, né, que tal aula está torturante, espero que vocês não considerem a minha assim, né? Mas será que isso realmente encaixaria num conceito de tortura? Pois bem, nós vamos então tentar entender isso a partir de agora. Acompanhem comigo, olha só. O artigo 1º da lei ele já começa a definir então o que seria realmente um ato de tortura. Então nós temos aqui a definição da tortura. Diz lá, constitui crime de tortura, inciso 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Tá? Então, emprego de violência ou de grave ameaça que cause sofrimento físico ou sofrimento mental. Mas eu quero que você destaque o seguinte, não é só isso. Não é só isso. Mesmo que eu vá lá, por exemplo, pego alguém e começa a judiar da pessoa, causando sofrimento físico, isso eventualmente pode ser meramente um ato de lesão corporal. Isso pode ser um ato de homicídio, mas não necessariamente será classificado como tortura. Porque eu tenho um complemento que vocês vão ver daqui a pouco. Então eu quero que vocês gravem o seguinte, calma lá, ainda preciso do complemento. Mas vamos começar aqui então, com emprego de violência ou grave ameaça. Aqui, uma aula já não pode ser classificada como tortura, porque como regra, espero que assim eu seja sempre, né? Nenhum professor vai empregar violência numa aula, nem vai ameaçar, grave ameaça, promessa de causar um mal injusto àquelas pessoas. Então, grava comigo isso inicialmente, tá? A tortura envolve uma violência ou uma grave ameaça. A tortura causa sofrimento físico ou mental. Veja, às vezes a pessoa realmente, né, aquela tortura vai puxando a unha do camarada por baixo, descolando, isso causa sofrimento físico, dá choque na pessoa, mas tem o sofrimento mental também, né? Às vezes de você deixar a pessoa lá sem dormir, você colocar a pessoa, por exemplo, né, causando medo a ela numa situação em que ela se vê, né, ali, por exemplo, sendo a próxima a sofrer uma agressão ou algo parecido, isso sim poderia ser classificado como grave sofrimento mental. Mas continuando então agora, desde que isso tenha como finalidade, então você percebe o quê? Que a tortura ela exige um plus. Desde que isso tenha como finalidade a obtenção de informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. Alguns autores chamam isso de tortura prova. Tá? Então você constrange alguém com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Exemplo, lembra do Tropa de Elite? Tropa de Elite 1. Teve uma cena em que eles vão subir o morro e eles estão procurando um traficante lá, o baiano, não sei se você lembra. E aí eles encontram um menor de idade. E eles pegam e perguntam onde que está lá o fulano. Eles não dizem. O menor não diz, eles pegam, colocam um saco plástico na cabeça dele, começam a bater nele, fica todo ensanguentado, não consegue respirar, e até que num dado momento, veja, aqui então já tem a tortura. Por quê? Porque eu estou, mediante violência, causando grave sofrimento físico com a intenção de obter uma informação. Já é tortura. E aí tem um segundo momento em que um sujeito pega um cabo de vassoura e eles, né, dão a entender que vão introduzir no ânus do adolescente. E nesse momento o adolescente conta. Eles não chegam a introduzir. Mas vamos lá, grave sofrimento mental. Aqui, vamos imaginar que esse fosse o único ato, não tivesse o ato de bater no sujeito. Mas tivesse esse ato de prometer, né, introduzir o cabo de vassoura no ânus. Calma lá, é uma grave ameaça agora, não há violência, que causa sofrimento mental do sujeito. Se vê ali, né, enfim, sendo violado. Essa seria a ideia. Ficou claro, então, o que seria a primeira modalidade de tortura? Também é aquela que aparece muito em filme, né? E eu gostaria que ficasse só neles. Quando você tortura a pessoa no interrogatório.
né? O camarada está no interrogatório, começa a se torturar, batendo na pessoa para que ela conte o que de fato aconteceu. Os Estados Unidos, a gente sabe que, né, até por dados que vazaram na época do Wikileaks, que eles têm, né, aplicavam de fato tortura nas prisões de Guantánamo, Abu Ghraib, né, enfim, lá eles praticavam, inclusive o método era aquele método de afogamento, né, coisa que viola, né, todas as convenções de direitos humanos que eles já são signatários. Mas vamos lá, continuando. Segunda forma de praticar tortura. Olha só, não precisa preencher todas elas. Ou uma, ou outra, tá? Então não precisa ser tudo somado. Então você constrange alguém com o emprego de violência ou de grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, agora, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Essa é a tortura crime. Então, a primeira era a tortura prova, agora é a tortura crime. Veja, né? Eu emprego violência contra alguém, causando sofrimento físico a ela para que ela pratique um crime. Porque eu quero que ela vá lá, por exemplo, e mate alguém. Ela não quer, mas eu torturo ela para ela matar. Eu torturo ela para ela prejudicar alguém. Então essa é a segunda modalidade. Eu torturo o camarada para que ele vá lá e assalte um banco, né, e me traga o dinheiro. Então, né, essa é a chamada tortura crime. E a terceira modalidade de tortura seria então o ato de constranger alguém com o emprego de violência ou de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Meus caros, RR, tá? Eu falo isso por quê? Porque pode cair na prova lá que, olha, em razão de discriminação de orientação sexual, a pessoa foi torturada. Não dá. Lembre-se comigo que em direito penal existe um princípio chamado de princípio da taxatividade. O tipo penal é taxativo, fechado. Eu não posso fazer analogia para prejudicar o réu. Isso é vedado no nosso ordenamento jurídico. Então, se o legislador mencionou só duas formas de discriminação, serão só essas duas formas: racial ou religiosa, nenhuma outra forma. Ah, mas foi por conta de orientação sexual, foi por conta da procedência nacional do camarada. Nada disso entraria aqui, que não essas duas. Essa, então, é a tortura discriminatória, né? Tortura discriminatória. Por exemplo, não concordo com a religião de alguém, né? O camarada é, né, católico, judeu, muçulmano, enfim, e eu passo então a constrangê-lo com violência ou com grave ameaça, causando esse sofrimento físico ou mental, porque eu discrimino essa pessoa. Simplesmente por discriminá-la, eu faço isso. Beleza? Então toma bastante cuidado em relação a essa primeira etapa da tortura. Percebeu então que, né, eu sempre falo no jargão leigo, muita gente fala de muita coisa, ah, isso é tortura e tal. Veja, a tortura precisa desse complemento, então a maioria das vezes o que se chama de tortura não o é. Não é, né, do ponto de vista criminal mesmo, algo que possa ser classificado como um ato de tortura. Pode às vezes configurar maus tratos, mas tortura não. Tortura não, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Não sei se você vai se recordar, quando teve aquela situação, lembra do rapaz que tatuaram a testa dele, escrevendo lá que ele era ladrão e vacilão? Foi propagado e inclusive houve prisão dos rapazes, tudo pelo crime de tortura, né? E isso acontece muitas vezes quando a mídia fica em cima de um caso, né? Mas enfim, até tem um colega promotor que bem elencou isso. Se você for pegar do ponto de vista técnico, é difícil você classificar aquilo como tortura. Porque talvez você pense assim, ah, professor, mas eles não causaram um grave sofrimento físico ou mental no rapaz, empregando, vamos pensar lá, violência por conta da tatuagem? Tá, mas havia intenção de obter confissão, declaração? Não. Havia intenção de uma ação ou omissão da natureza criminosa? Não. Foi por discriminação racial ou religiosa? Também não. Então, nessa primeira definição, aquele ato lá que teve, lembra lá? Aquele ato, a princípio, não seria tortura. Mas esse não é o único ato de tortura, tá? Existem outros, a gente vai estudar aqui. Vamos ver se aquele ato poderia se enquadrar em algum. Aí você vai tirar suas próprias conclusões. Mas antes, deixa eu só comentar um caso aqui. Veja, tá? Eu comento isso, eu sempre falo, infelizmente, eu estou sem tempo, eu tenho que procurar o livro em que eu achei essa história. Era um livro que o sujeito narrava alguns contos, enfim, alguns casos reais que aconteceram aqui de onde eu falo, estou falando do estado do Paraná, tá? Ele contava alguns casos, mas isso antigamente. E ele tem narra um caso que ele chama de O Quebra-Nozes, né?
que era o seguinte, olha só, escuta essa história e veja se dá para definir agora sim como tortura. Diz que havia, né, uma determinada delegacia no interior do estado, isso, né, há muitos anos, que essa delegacia eles separaram, colocaram uma sala, fizeram uma sala escura, enfim, meio macabra, na qual havia uma cadeira, na frente da cadeira uma pequena mesinha de centro e na frente uma televisão com videocassete, né, na época ainda videocassete. E aí diz que ficava aquela situação lá. Quando chegava um camarada acusado de crimes de estupro, de violência sexual, levava esse camarada e deixava ele sentado. Uma sala escura, só tinha essa cadeira, a mesinha na frente e a televisão com videocassete, desligados, né? E um detalhe, em cima da mesa havia um curioso objeto, um quebra-nozes. O camarada estava sentado ali, parado e tal, deixava um chá de cadeira no cara. Passado um tempo, entrava alguém na sala e perguntava pro camarada, né? Ó, vem cá, fulano, você já viu o espetáculo do quebra-nozes ou não? Né? Eu sempre comento, independente da resposta, o ato seria o mesmo. Ah, já vi, então vai ver de novo. Não, não vi, então vai conhecer agora. O camarada dava um play no videocassete. E começava aquela música do Tchaikovsky, né, lá da peça de balé do Quebra-Nozes. Só que a imagem que estava ali era um camarada, naquela mesma sala, naquela mesma cadeira, nu. E aí, aquele objeto, no vídeo, ele era utilizado. Eles pegavam o quebra-nozes, colocavam ele no testículo do camarada, e nesse momento ele pausava o vídeo. E aí, né, imagina que eu estava vestido ainda, mas colocava essa mão no ombro dele, uma outra mão no quebra-nozes e perguntava-se, e aí, o que você quer contar pra gente hoje? Ponto, tá? Essa é a história que ele narra no livro. Pergunto pra você, isso é tortura ou não é tortura? Eles não tocaram no camarada, não, enfim, não pegaram no quebra-nozes, no sentido de não colocaram no testículo dele, mas fizeram tudo isso que eu falei. Isso é tortura. Perfeitamente 100% crime de tortura. Por quê? Porque eles constrangeram alguém com uma grave ameaça, ainda que velada, mas uma grave ameaça, causando sofrimento mental, e meus caros, para quem é homem, dá um arrepio, sobe na barriga um gelo só de pensar naquilo, né? Mas enfim, um sofrimento mental com o fim de obter uma confissão do camarada. Então, evidentemente, você tem ali realmente um ato de tortura. Beleza? Ok? Então vamos lá. Vamos para a segunda hipótese agora. Existe outra tortura também, tá? Então agora no inciso segundo, uma outra modalidade de tortura. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. De novo, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com violência ou com grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ok? Agora nós vamos lá, né? Então, nesse caso, nós temos a chamada tortura castigo ou tortura prevenção, tá? Tortura castigo, a maioria dos autores assim o chamam. Veja, aqui não é para obter confissão do camarada. Aqui não é para que ele pratique um crime, não é por discriminação, é para castigar o sujeito pelo que ele fez. Aqui é para prevenir, eventualmente, que ele faça de novo aquilo lá. E aí, né, me parece, na visão do promotor, que eu tinha comentado com vocês, aquele caso da tatuagem, ele achava que não configurava crime. Eu já acho que daria para, talvez, né, incluir aqui. Por quê? Porque o rapaz, ele estava em poder dos sujeitos que empregaram, o problema está aqui, né? Não teve grave ameaça. Violência. É que a violência é aqui que o promotor não concorda. Ele diz, ó, não houve violência. Né? Enfim, houve uma tatuagem, mas não é um ato de fato de violência. Enfim, né, aí vai realmente muito da visão de qualquer um. Mas o fato é que se for para enquadrar, é nesse inciso, não no outro. Porque agora sim, basta para castigar o camarada. Então, de fato, eu quero castigar o sujeito que fez tal coisa e passo realmente a trazer intenso sofrimento físico ou mental a ele, ok? Mediante violência ou grave ameaça. Então essa é uma tortura para castigar. Tranquilo? Vamos lá. No parágrafo 1º, nós temos uma equiparação. Olha só o que ele diz. Na mesma pena, que pena? Pena de 2 a 8 anos. E eu peço que você grave essa pena por enquanto, porque a gente vai voltar a ela daqui a pouco. 2
a 8, tá? Então, nessa mesma pena, 2 a 8, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então agora é a tortura dos presos mesmo, né? Se submetê-los a sofrimento físico ou mental, reparem que agora não há necessidade de violência. Anotem isso por gentileza. Ou grave ameaça. Tá? Basta causar esse sofrimento. Por exemplo, não dar comida ao preso. Eu quero que o camarada sofra e eu não dou comida para ele. Eu quero que o camarada sofra e eu não apago a luz. Eu deixo 100% do tempo lá uma luz fortíssima, para o sujeito perder a noção de dia e de noite. Digamos que seja uma cela totalmente fechada, sem ali, né, que a pessoa consiga ver, né, o sol, né, nascer e se pôr, enfim. Num caso como esse, tá? Digamos que eu pratico um ato que a lei não me autoriza. Isso é tortura, tá? Classificado também como tortura, uma equiparação. Então basta que não haja previsão em lei ou não seja resultante de uma medida legal, né? Coloca o camarada para sofrer. Eu deixo o camarada numa cela com outros, por exemplo, um estuprador, eu coloco na cela com outros presos que não praticaram crime dessa categoria, porque eu quero que ele seja estuprado. Veja, eu tenho aqui uma causa de equiparação, tá bom? Mas agora vem o principal ponto. Professor, mas e nesse caso, digamos lá, o delegado ou o diretor, né, ele tem que controlar uma massa carcerária lá, às vezes de 800 presos, 1.200 presos no ambiente prisional. Ele não tem como saber o que está acontecendo dentro de cada cela. E, eventualmente, um preso está torturando o outro dentro de uma cela. Ele pode ser responsabilizado? E aí vem o ponto. Ele pode. Não estou dizendo que ele deve ou que vai ser responsabilizado. Eventualmente, claro, né? E na maioria dos casos quero entender que isso aconteça, que seja assim. Ele não tem responsabilidade nenhuma, não tem um controle. Agora, se ele sabe daquilo e ele podia evitar, ele responde pela tortura omissiva. Olha só, meus caros, o parágrafo 2º prevê a tortura omissiva. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, agora eu tenho uma pena que é metade das penas anteriores, que eram de 2 a 8, agora eu tenho de 1 a até 4 anos. Então eu imaginar que de fato ele sabe, ó, eu sei que tem uma cela que estão estuprando o estuprador, mas eu vou deixar. Pronto, tortura omissiva, crime de tortura omissiva, ok? Eu participei, enfim, 2010 mais ou menos, já nem me lembro do ano, 2009, teve um mutirão carcerário aqui na cidade de Curitiba. E foi o primeiro mutirão que o CNJ ele promoveu. E aí, né, solicitaram alguns advogados na OAB e eu acabei participando. E eu lembro até hoje que a gente pegou um processo, né? A gente não chegou a atuar nessa fase, ele estava narrado no processo, né? Mas era um caso de um camarada que foi preso, ele tinha sido preso junto com uma mulher, e os dois estavam traficando drogas. E ele entregou ela. Ele entregou, enfim, falou que ela traficava, tal. Isso chegou ao ouvido dos outros presos na cela. Olha a situação, tá? Quando chegou ao ouvido dos outros presos na cela que ele entregou a mulher, eles, né, taxaram ele como X9, como cagueta. E aí se sabe o que acontece com o cagueta. Não chegaram a matá-lo, mas eles pegaram o chamado rabo quente. Rabo quente é aquele, né, eles pegam a fiação elétrica para fazer miojo e tal. Carregar celular, infelizmente. Não deveria, né? A gente sabe que isso acontece. Mas sem brincadeira, eles pegaram e começaram a cravar no braço do sujeito. Eu vi a foto disso. Não foi um risquinho, não é casquinha que fez, não. Eles fizeram um buraco no braço do sujeito, escrito X9. Um buraco no braço do cara. E, né, práticas sexuais não consentidas, por assim dizer. Né? Estupraram o camarada e tal. Teve um dia que enfiaram um cabo de vassoura no ânus dele. Tá? Isso, dias seguidos aconteceram, tá? Introduziram um cabo de vassoura, o camarada desmaiou na cela, e para acordar, eles colocaram uma espuma, uma esponja na nádega dele, e tacaram fogo. Só para te contar, como é que descobriram tudo isso? Né? Era uma delegacia. O carcereiro foi abrir a carceragem um dia para tirar alguém para levar para audiência, esse cara foi do meio, saiu correndo e se jogou. Veja, o cara fazer isso porque ele podia ter tomado um tiro ali naquele momento, sabe? Podia ter tomado um tiro, né? Ficava em direção ao sujeito que estava abrindo a cela, né? Sempre tem a escolta e tal. Mas não atiraram, quando ele caiu, viram que o cara estava destruído. Enfim, nada foi feito.
E aí quando a gente pegou o processo, de fato, nada tinha sido feito. Tinha realmente sido averiguado, o cara foi encaminhado para tratamento, mas ninguém averiguou, quem que torturou, que não, como se fosse algo normal de acontecer dentro de uma cela. Claro que na hora, e aí foi a nossa parte, a gente comunicou, o Ministério Público falou, tem ato de tortura, claro, aqui, e as autoridades não tomaram nenhuma providência para apurar. E aí, claro, isso gerou um procedimento contra, inclusive, o delegado na época, tá? Por quê? Porque ele tinha o dever e se omitiu e não apurou aquilo que tinha acontecido. Então, só para você ter uma ideia, né? Existe sim essa previsão de tortura omissiva. Beleza? Vamos lá, continuando. Eu gosto, às vezes, de alguns detalhes assim, de algumas leis, porque tem concurso que cobra isso. Então, o crime de tortura prevê modalidade omissiva. Mas ele não prevê, anote aí, ele não prevê a modalidade culposa. Não existe tortura culposa. Pode anotar. Existe tortura omissiva, culposa não. Praticar tortura por omissão, né, por negligência, por imprudência, por imperícia, que são as modalidades de culpa, não tem previsão. Vamos lá? Continuando. O parágrafo 3º, ele traz algumas qualificadoras. O que é uma qualificadora, né? Qualificadora é uma hipótese especial em que a pena ela é naturalmente mais alta. Você tem que tomar cuidado porque não se confunde o conceito de qualificadora com, por exemplo, o conceito de majorante nem de agravante. Porque quando eu falo, por exemplo, em majorante, estaria escrito assim, olha, as penas serão aumentadas de 1/3 até a metade. Isso é uma majorante. Eu dei um percentual de aumento. Uma agravante, por sua vez, eu nem dou percentual, eu só digo assim, a pena deve ser aumentada quando isso acontecer. Eu nem dou percentual, tá? Simplesmente eu digo que tem que aumentar. Sobre quanto que aumenta? O juiz define. O juiz define. Normalmente tem que ser 1/6, mas enfim, não está na lei. Ó, a diferença entre majorante é que se tem percentual, agravante não. E a qualificadora? A qualificadora não é percentual, é uma pena nova. É uma pena nova. Lembra que a pena era de 2 a 8 anos? No caso da omissiva é de 1 a 4, eu tenho que ter uma pena nova. Isso é uma qualificadora. E está aqui, ó. A pena será de 4 a 10 anos, 4 a 10 anos, se do ato de tortura resultar lesão corporal grave ou gravíssima. A lesão corporal grave está prevista lá no artigo 129, parágrafo 1º. E a lesão corporal gravíssima no 129, parágrafo 2º, né? Da onde? Do Código Penal. Tá? Então, se resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, por exemplo, se resultar em incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias, se resultar na perda de um órgão, na perda de um membro, isso seria uma lesão corporal, é uma lesão corporal gravíssima. Por exemplo, perdeu um membro, ok? Perdeu um sentido, perdeu uma função. Enfim, tem a debilidade de uma função, né? Prejudicou o movimento da mão, uma lesão corporal grave. Enfim, se acontecer isso, a pena é de 4 a 10 anos. Beleza? Uma qualificadora. E a segunda qualificadora é, se você matar alguém mediante tortura, então a pena será de 8 a 16. 8 a 16 anos. Aí a pena será ainda mais alta. A pena será ainda mais alta. Maravilha? Ok? Então vamos lá, continuando. Isso eram qualificadoras. Consegue lembrar de novo de cabeça? Qual que é a diferença entre qualificadora, majorante e agravante? Qualificadora é um novo patamar de pena, majorante eu trago o percentual e agravante eu não digo nada, só digo que aumenta. Nós temos agora majorantes. Veja, eu vou dizer agora no parágrafo 4º que a pena será aumentada de 1/6 a 1/3. Então veja, se eu dou o percentual é porque o nome disso é uma majorante. Majorante é sinônimo de causa de especial aumento de pena, tá? Repito, isso é igual a agravante? Não é, porque se fosse agravante, só ia estar escrito assim, aumenta-se a pena. Tudo bem? Então vamos lá, inciso 1º. Eu vou majorar a pena se o crime for cometido por agente público. E já anote aí, aqui, se for um crime de tortura praticado por agente público, ele for condenado, anote aí, na condenação é efeito obrigatório que ele perca o cargo. Vou repetir, a perda do cargo é um efeito obrigatório para quando o funcionário público é condenado por tortura. Ah, mas professor, tem como condenar o juiz manter? Não tem, é obrigatório isso. Professor, mas isso não é óbvio? Não, não. Porque, por exemplo, no crime de
preconceito de raça, de cor, de racismo, se for um funcionário público, o juiz pode manter o funcionário público no cargo. Ele pode. No abuso de autoridade, o juiz pode manter no cargo. Não é um feito obrigatório, é um feito facultativo. Aqui não. O funcionário público perde cargo se é condenado por tortura. Continuando, também, eu vou aumentar a pena de 1/6 a 1/3 se o crime for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Tá? Então, se você for perceber, se o crime for praticado contra crianças e adolescentes, contra idosos e contra gestantes e portadores de deficiência. Então, na primeira, eu aumento a pena quando é funcionário público porque, repare, há uma maior reprovabilidade, uma maior censurabilidade da conduta. Um funcionário público praticando um crime de tortura é algo muito mais reprovável, censurável, porque é alguém que deveria dar o exemplo. Na segunda hipótese, eu aumento a pena por quê? Por uma maior vulnerabilidade da vítima. A vítima é mais vulnerável, mais suscetível, tem menos condições de se defender. Se tortura uma criança, um idoso, uma gestante, percebe? Ela é uma pessoa que naquela condição está numa condição de vulnerabilidade maior. E para finalizar, a pena é majorada se a tortura for praticada mediante ato de sequestro. Se sequestrar a pessoa e praticar a tortura, majora-se a pena, tá? Majora-se a pena. Então, muito cuidado em relação a mais esse dado. Bom, e aí, visto isso, vamos voltar para a ideia do funcionário público que perde o cargo. Então, de novo, o que acontece com um funcionário público que é condenado por tortura? Obrigatoriamente, efeito obrigatório da sentença penal condenatória, a perda do cargo, do emprego, da função. Olha aqui, hein? Quando o torturador for funcionário público, se for condenado, ele fica inabilitado pelo dobro do tempo da pena e perde o cargo. Olha o parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. Mas olha esse segundo detalhe aqui, ó. E também acarreta a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Qual que era a pena da tortura inicial? 2 a 8 anos. Vamos imaginar que o camarada, funcionário público, foi condenado a 8 anos. 8 anos. Pois bem, ele vai perder o cargo automaticamente e não vai poder exercer outro cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 16 anos. Eu vou dobrar esse prazo de inabilitação. Tá? Se ele foi, vamos lá, tortura omissiva, qual que era o prazo? Era metade, né? Se era de 2 a 8, é de 1 a 4. Digamos que ele seja condenado a 1 ano na tortura omissiva. Nesse caso, na tortura omissiva, então ele perderia o cargo e ficaria inabilitado por 2 anos. Tá? Vamos lá, prosseguindo. Lembrando, nem toda lei prevê isso como efeito obrigatório, né? Repito, a lei de abuso da autoridade prevê isso como efeito facultativo. A lei de racismo prevê isso como efeito facultativo, mas aqui é obrigatório mesmo. Vamos lá? Assim como também acontece lá na lei dos crimes hediondos, o crime de tortura não admite fiança, não admite graça, não admite anistia. Vamos lá, isso está escrito no parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável. Então, se a pessoa for presa em flagrante delito pela tortura, não vai ser arbitrado um valor para que ela possa pagar e se livrar solta. Não, não dá. Não tem como arbitrar a fiança. E não cabe graça nem anistia. Você vai dizer, professor, mas e por que você incluiu ali também, né? Por que a gente pode falar também, não incluir, perdão, né? Mas a gente pode falar do indulto. Deixa eu explicar. A lei dos crimes hediondos, ela vai prever o seguinte, olha, nós temos os crimes hediondos, e nós temos os crimes equiparados a hediondos. Existem crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos. Quais são os crimes equiparados a hediondos? É o TTT. Tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura. E a lei dos crimes hediondos, ela diz, lá no artigo 2º dela, que os crimes hediondos e os equiparados a hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, são insuscetíveis de fiança, graça, indulto e anistia. Só para conhecimento,
né? A nossa aula é sobre a lei de tortura, mas isso vai acontecer com a tortura. Já que a tortura é um crime equiparado e hediondo, o que significa falar isso? O que significa dizer? Primeiro que não cabe, então, fiança, graça, indulto e anistia. Tá? Não cabe fiança, graça, indulto, anistia. Que mais? Para a pessoa progredir de regime, num crime comum, a pessoa tem que cumprir 1/6, né? Não no crime hediondo, não no crime equiparado e hediondo. Num caso como o de tortura, a pessoa tem que cumprir 2/5 da pena para progredir. E se ela for eventualmente reincidente, são 3/5 da pena para progredir de regime. Ok? Outro detalhe. Para que essa pessoa tenha direito a um livramento condicional, que é um benefício previsto no Código Penal, quando é um crime comum, a pessoa cumpre 1/3 da pena. Se ela é reincidente nesse crime comum, metade da pena. Mas se porventura for crime hediondo, equiparado a hediondo, 2/3 da pena. Tá? Então, veja, o que acontece quando eu falo com crime hediondo? Eu endureço algumas regras em relação a ele, que é o que aconteceu com a tortura. Ainda prosseguindo, nós temos aqui no parágrafo 7º uma previsão de que o regime inicial é obrigatoriamente fechado, né? O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, ou seja, salvo na tortura omissiva, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Só que aqui tem um detalhe, meus caros. Essa mesma previsão que nós temos aqui, ela existia lá na lei dos crimes hediondos. Esta mesma previsão também havia na lei dos crimes hediondos. Só que o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional, por dizer que isso daqui fere justamente o princípio da individualização da pena. Às vezes a pessoa ela é condenada a uma pena mínima, 2 anos. 2 anos, que se você for aplicar a regra de fixação de regime, seria regime aberto. Então, o Supremo, lá quando julgou no caso da lei dos crimes hediondos, disse que é inconstitucional você obrigar o regime a ser inicialmente fechado. Então grave isso comigo, tá? O Supremo declarou que é inconstitucional determinar o regime simplesmente pela gravidade em abstrato do crime. Claro, não estou querendo dizer que a pessoa não pode ficar no regime fechado. Se o camarada é condenado lá por um crime de tortura com resultado, por exemplo, lesão corporal, a pena máxima é 10 anos, é fechado mesmo. Se ocorreu a morte, a pena máxima pula para 16 anos, regime fechado. Mas agora, quando a pena é inferior, a princípio, não necessariamente. Então, o que acontece é que o regime ele não deve iniciar obrigatoriamente no fechado. É o juiz que deve determinar isso com base no caso concreto, tá? O juiz vai avaliar, repito, com base no caso concreto. Outro ponto importante. O artigo 2º, ele diz assim, ó, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. O nome disso é extraterritorialidade. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. O nosso Código Penal, ele adota como regra o chamado princípio da territorialidade, é o artigo 5º do Código Penal. Diz, olha, se o crime acontece no território brasileiro, aplica a nossa lei. Nada mais natural do que isso, né? Mas o artigo 7º, ele prevê hipóteses em que mesmo que um crime ocorra fora do Brasil, eu posso aplicar a nossa lei. É um critério de soberania, por vezes. Né? Um presidente da República Brasileira está viajando na França e na França atentam contra a vida dele. Foi na França, mas é a nossa lei que a gente vai aplicar. Beleza? O que eu tenho aqui é um caso de extraterritorialidade. Uma tortura lá no Japão, mas a vítima é brasileira. Lei penal brasileira. Então, mesmo que o crime não tenha sido cometido no território nacional, se a vítima for brasileira, eu aplico a lei brasileira. Ou então, se o agente torturador está sob jurisdição brasileira. Né? Pensa comigo lá. Um peruano torturou um chileno e fugiu para o Brasil. Opa, se ele está sob nossa jurisdição, posso aplicar a nossa lei penal. Então, um caso aqui, uma regra de extraterritorialidade. Quando a vítima é brasileira ou quando o agente está no nosso território. E para finalizar, meus caros, já a lei de tortura, que é uma lei curta, né, uma lei realmente bastante, enfim, bastante curta. Né? Para terminar, existe uma previsão na lei de tortura de revogação do antigo artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá havia a previsão da tortura contra crianças e adolescentes. Foi revogado, não existe mais esse crime.
Você vai dizer, mas professor, que absurdo, como que não pode mais ter o crime de tortura contra crianças e adolescentes? É lógico. Porque se o crime de tortura for praticado contra criança ou adolescente, eu aplico essa lei aqui. Lembra que uma das causas de aumento de pena era justamente praticar contra pessoas mais vulneráveis, e eu falei, crianças, adolescentes, idosos, gestantes e deficientes. Crianças e adolescentes. Então veja, não tem por que estar lá no Estatuto da Criança e do Adolescente se eu já prevejo o crime, inclusive com aumento de pena. Tá aqui, ó, só para você lembrar, criança ou adolescente. A pena é aumentada de 1/6, até 1/3. Essa é a ideia, tá? Por isso que foi revogado o antigo artigo 233 que se tinha lá no ECA. Tranquilo? Com isso você tem todas as informações aí que me parecem relevantes e necessárias para você resolver qualquer questão que trate deste tema aqui. Então você viu, existe a tortura à prova, existe a tortura crime, a tortura discriminatória e a tortura castigo, né, que era o inciso 2º. Você viu que existe a tortura por equiparação de presos, né, quando você submete ele a grave, né, sofrimento físico ou mental, que é a única tortura em que você não precisa fazer com violência ou grave ameaça. Então, aquele caso de fazer o camarada sofrer mesmo, deixar uma goteira na testa do camarada e de amarrar ele para ele ficar por um longo tempo, né? Embora não envolva violência nem grave ameaça, se a pessoa está presa ou submetida a medida de segurança, então é ato de tortura sim. Existe a tortura omissiva, como você viu, e assim por diante. Então, dá uma boa revisada agora nesse conteúdo, se você conseguiu compreender bem, só para chegar no concurso com certeza arrebentar e acertar qualquer questão que eventualmente seja cobrada. Beleza? É isso, meus caros. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se você gostou dessa aula, se você gostou dos exemplos que foram dados e dos causos contados, né, peço que você me ajude. Dá um joinha aí, dá um like nesse vídeo. Se você puder, inclusive, quiser fazer algum comentário, se você gostou, enfim, eu fico bastante feliz. Se você tiver alguma sugestão, também gostaria, tá? Também gostaria. É isso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.